Você acha que tanto para o não cristão quanto para o cristão, a psicologia é fundamental? Porque sim, por que eu te faço essa pergunta? Sim, Porque eu não vou entrar nisso agora, que a gente tem muita coisa certo. para conversar, mas você trata do corpo, alma e espírito. Uhum. E a gente, muitas vezes, como cristão, a gente espiritualiza tudo e acha que tudo vai Sim, ser resolvido. sim. E aí, você acha que, como que a gente pode, talvez, porque eu tenho convicção disso, e a minha pergunta é, como que a gente pode conscientizar a pessoa que é cristã da importância dela entender que existem coisas dentro dela que não deveriam estar ali, você falou das marcas, Certo. e como que a gente pode mostrar para ela a importância dela ter um psicólogo, dela procurar uma ajuda e dela entender que existem coisas que, apesar dela ser cristã, dela caminhar com Deus, que tem que ser ajustadas ainda dentro dela. Dessas marcas, talvez, do passado que ficaram. A gente tem que ter cuidado, porque o espiritual e o emocional é muito tênue. É tênue demais, sabe? É um fio de cabelo. Muitas vezes, se a gente olha de longe, é difícil enxergar, porque eles perpassam um pelo outro. Mas a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. A psicologia é uma ciência. Eu trabalho com evidências científicas. Eu estou trabalhando com ciência. A ciência e a fé, e eu sou uma prova real disso, podem perfeitamente caminharem. Eu respeito até aqui é ciência, até aqui é espiritual. Eu não posso, é irresponsabilidade, é falta de cuidado, é falta de, muitas vezes, Eduardo, ignorância, e eu estou falando de ignorância como falta de conhecimento, quando a gente acha que tudo vai ser só espiritual, ou que tudo, quando eu dicotomizo isso aqui, quando eu trago dualidade para isso aqui. E eu vou contra a Bíblia quando a Bíblia me diz assim, para que foi que Deus deixou? Ele diz assim, a uns eu dei dom de mestre. Olha, para cada um Deus distribuiu um dom. E Deus não é Deus quando um médico é usado e faz uma ponte de safena, quando Deus usa um profissional de saúde. Hoje de manhã eu estava aqui agradecendo, compartilhando aqui. Deus, obrigada por esse profissional de saúde que apareceu hoje na minha vida. Porque hoje eu estava com o braço sem poder mexer, eu estava sem mobilidade no braço esquerdo. Presta atenção. Olha a sua pergunta. Eu tenho um exemplo prático. Uhum. Ainda bem que eu vivo aqui, a minha vida é autêntica aqui. Hoje eu tive um exemplo prático. Eu estava sem mobilidade nesse braço. Eu não estava fazendo esse movimento que eu estava no braço. E hoje de manhã eu estava compartilhando ali agora com a amiga. Hoje de manhã eu fui fazer uma intervenção e ele foi preciso. Um fisioterapeuta preciso. Como eu posso dizer que esse homem não foi usado por Deus? Eu precisei dele. Ciência, técnica, eu precisei dele. E eu posso precisar e da mesma forma orar, mas eu não posso diminuir um em detrimento do outro. Eu não invalido a fé, a ciência em detrimento da fé, nem o contrário. Às vezes eu vou precisar de um psicólogo. Tem coisas e tem acessos que o psicólogo vai fazer, não é o líder. Infelizmente, não é o líder, porque existe limitação. E quando eu estou no consultório, eu não vou falar aqui da fé, eu vou falar de ciência. Eu vou mostrar para ele, eu vou trazer a evidência de que as células dele, se estão aqui numa frequência de 20, está aberto para uma infecção, para uma inflamação. E eu estou falando de ciência. Agora, se eu tenho fé, a fé pode contribuir com isso aqui? Absurdamente. Eu sou prova viva disso. A fé pode contribuir? Pode. Então eu preciso crescer. A gente precisa entender que eu não sou menos cristã porque eu vou a um psicólogo. Pelo contrário, o psicólogo está ali para te ajudar, para aprimorar, para você avançar. Muitas vezes você está aqui com um processo e Deus está dizendo assim, vamos, bote roda nos seus pés, e você está inviabilizando o trabalho, inclusive, do próprio Deus. Espera aí, a gente precisa, Deus quer fazer, Deus está livre para fazer, tem interesse, mas a gente diz assim, ó, a Bíblia é clara, Dudu, é Bíblia. Ó, te esforça, você precisa fazer um movimento, tem bom ânimo, ó, faça algo por você. Ele está contigo, mas ele pede, é imperativo. O verbo é imperativo. Ele diz, esforça-te. Ele não diz condicionando para a gente, se possível. Não, Deus é Deus, Deus é muito sério. Deus é o maior educador, Deus é o maior psicólogo, o maior educador é ele, o maior pai é ele. É com esforço. Então se movimenta. Eu vou só fechar isso aqui, Dudu, que eu me lembrei aqui agora de uma coisa, que eu gosto de falar na palestra.
A mulher do fluxo de sangue. 12 anos, gemendo. Era rica aquela criatura. Era rica, porque ela tinha dinheiro para pagar tanto médico. Procurou a saúde. Olha o maior exemplo. Foi em todos os médicos que ela podia, não foi? Usou todos os recursos que ela tinha para ir curar. Ela estava em busca. Ela queria, ela estava determinada a ser curada. 12 anos sangrando não é de Deus um negócio desse. Só sabe quem passa. 12 anos uma mulher sangrando. E para a sociedade, como um bom historiador, você sabe que ela era imunda, ela não sentava em qualquer mesa, ela não era bem-vinda, ela era rejeitada. E se ela era rejeitada, Eduardo, quando a pessoa é rejeitada socialmente, a ciência diz, existe um estudo do Instituto de Psiconeuroimunologia lá na Califórnia, que mostra que o símbolo anterior do cérebro, ele fica alterado. A rejeição social altera o cérebro. Olha como fica. A ínsula cerebral, ela também é alterada. Então, essa mulher é altamente inflamada. Uma mulher que era movida pela dor, mas era uma mulher que não descansava, se movimentava. E aí, ela procurou ciência. Ela foi em todos os médicos, ela procurou com todos os recursos que tinha a cura. Movimento, eu estou falando do esforço, só fé e ciência. Aí ela ouve falar, vem um Jesus aí passando aí, pô, vai visitar aqui. É ele. Aquela mulher foi determinada. Aquela mulher sabia o que ela queria. Ela não deixou, em detrimento da fé dela, de cuidar da saúde. Ela procurou todos os profissionais. E vou dizer que se naquela ocasião tivesse um psicólogo, aquela mulher iria para dizer assim, será que há algum problema emocional que está desencadeando essa hemorragia? E provavelmente, se tivesse um bom psicólogo naquela época, ele dizia assim, sim, tem alguma fonte emocional aqui que também está produzindo.